Daí, pessoal, mais uma resolução. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Bom, então eu tenho dois gráficos aí, gráficos de colunas, onde mostra em cada uma das regiões, aqui 1, 2, 3, 4, 5, em cada uma das regiões tem a população urbana e também tem aqui a população rural dessas mesmas regiões. E aí a região que vai receber esse investimento extra é aquela região com a maior taxa de urbanização. Se ele pergunta qual é o município que receberá o investimento extra, é o município que tem maior taxa de urbanização. Ok, então, na realidade, o que o exercício está pedindo é que eu calcule qual a região com a maior taxa de urbanização. E ele me diz que a taxa de urbanização ela é definida pela razão entre população urbana e população total. E aqui, inclusive, ele reforça que a população total é a soma das populações rural e urbana. Então, na realidade, eu preciso calcular ou estabelecer a razão entre população urbana e população total em cada uma das regiões para verificar onde essa razão se dá com maior valor. Então, a razão de que eu preciso, né, a taxa de urbanização, ela é dada pela razão. Razão, então, é uma comparação num formato de quociente, né? Uma relação entre grandezas num formato de quociente, onde eu tenho, então, a razão é dada pela população urbana, em relação à população total. E essa população total aqui, ele explica que é a população urbana mais a população rural. Então tá aí o esquema, né, o mapa ou o organograma resolutivo dessa questão. Tem que fazer isso. Uma ressalva antes da resolução é que se eu fizesse o cálculo dessa taxa de urbanização de forma equivocada, fazendo população urbana sobre população rural, em vez de fazer sobre a população total, eu não acharia a taxa de urbanização correta, mas eu encontraria a mesma região com a maior delas. Então, se eu relacionar a população urbana com a população rural, eu também encontro qual que tem a maior taxa de urbanização. Também resulta na mesma região. Então, de certa maneira, esse exercício permite que o aluno que estabeleça a razão inadequada ou a razão incorreta, ele acaba por acertar a questão, porque também vai encontrar a região com a maior taxa de urbanização relacionando urbana com rural. Ok? Mas nós vamos fazer aqui de forma correta, relacionar população urbana com população total. Eu vou abrir aqui uma outra lâmina, agora que nós já mapeamos o exercício, onde efetivamente eu estabeleço a resolução, até porque eu preciso de um pouco mais de espaço. Então, abri aqui uma outra lâmina, onde eu tenho só o gráfico e tenho também ali as alternativas para eu estabelecer minha escolha. Bom, como eu sei que a taxa de urbanização, deixa eu colocar aqui, como eu sei que a taxa de urbanização, a taxa que eu quero, taxa de urbanização é dada pela razão entre a população da zona urbana
pela população total. Então, nos gráficos eu não tenho a população total. Então, eu vou criar, aproveitando o espaço aqui dentro do próprio gráfico, o valor dessa população total, já que ele disse que essa população total, ela se estabelece como urbana mais rural. Então, eu vou fazer aqui, ó, um complemento gráfico com a população total, já nesse mesmo gráfico de população urbana. Então, pensa comigo, se eu tenho 8.000 na região urbana e 4.000 na região rural, se eu somar as duas, eu tenho total 8.000 com 4.000, 12.000. Então, eu já vou completando aqui em cima, ó, 12.000 a população total. Isso vai facilitar para mim. 10.000 mais 8.000, urbana mais rural, da região 2, vai me dar 18.000. Então, esses valores que eu estou acrescentando se referem à população total. Aqui, 11.000 da região 3 com 5.000 da região 3, 16.000. E aí eu tenho 16.000 nesta região 3. Na região 4, eu tenho 18.000 com 10.000, 28.000. E na região 5, eu tenho 17.000 na parte urbana e 12.000 na parte rural. Somando isso, vai me dar um total de 29.000 pessoas, ou 29.000 habitantes. Ok. Bom, agora esse gráfico, ó, eu não mais necessito. Não, eu já usei a população rural para o cálculo total, então esse gráfico eu não preciso mais. Eu só vou estabelecer agora para cada região a razão adequada. Então, vou chamar aqui de taxa 1, taxa de urbanização 1 da região 1, que vai ser dado pelo quociente entre população urbana 8.000 e a população total que eu já tenho lá em cima, ó, que eu adiantei, 12.000. Olha só, o exercício vai ganhar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de dinâmica aqui, né? Isso igual, vou mudar aqui a cor. Estabeleço simplificação por 1.000 e por 1.000. Eu tenho 8 para 12. Simplifico mais uma vez agora aqui por 4. Aqui também eu divido por 4. E aí eu tenho 2 para 3. Então, tá, primeiro, eu não vou nem realizar a divisão, né? Vou tentar que por frações eu já consiga verificar qual que é a maior. Se eu não consigo, eu uso a linguagem decimal, que é uma linguagem mais intuitiva para nós, para verificação do que é maior e o que é menor. Vou aqui para a região 2, eu vou fazer uma de cada cor para dar um contraste melhor aqui no vídeo. Região 2, taxa 2. Região 2, população urbana 10.000. Deixa eu melhorar isso aqui. E em cima ali eu já tenho a população total. Olha como agiliza, né? 18.000. Cancela 3 zeros, que é a simplificação por 1.000. Aí eu tenho 10 para 18. Faço agora a simplificação por 2 e por 2. 5 para 9. Ok. Vamos para a terceira região. Vou chamar isso de taxa 3. Que vai ser dado pelo quociente ou pela razão. Região 3 tem 11.000 na região urbana e num total de 16.000. Cancelamento de zeros. Isso resulta 11 para 16 e aqui eu não tenho uma nova simplificação. Vou deixar assim. Nota que essa fração aqui já é mais complicada, ó, de perceber, né? Se é maior, se é menor que as demais. Vamos pensar agora
na região 4. Taxa 4. Região 4 tenho 18 mil na zona urbana e o total de 28 mil. Então 18 mil para 28 mil. Nota que eu já posso até levar, né? Já posso até levar para a fração já com zeros cortados, né? Então na hora da prova eu posso aí, aqui também poderia ter feito isso, aqui também eu já poderia ter levado essa razão num formato ainda mais simples. Aqui eu tenho 18 mil para 28 mil. Cancelamento de zeros, simplificação por 1000, eu tenho 18 para 28. Fazendo aqui uma simplificação por 2, resulta 9 para 14. Ó, uma outra razão aqui meio chatinha, né? De nós estabelecermos a comparação em relação às demais. E aí está faltando a última região, ver se eu consigo colocar naquele espaço ali. Região 5. Vou chamar então de taxa 5. Essa taxa 5. População urbana 17 mil. População total 29 mil. Cancelamento dos zeros. Obtenho 17 para 29. E aqui também, né? Eu não tenho mais nenhuma simplificação a ser realizada. Então, a princípio, eu fiquei com essas razões aqui, ó. 2 para 3, 5 para 9, 11 para 16, 9 para 14 e 17 para 29. Então, tem que verificar onde que eu tenho a maior razão aí. Eu vou... Aqui entre a primeira e a segunda, até tem como tu estabelecer um artifício para eliminar uma das duas, né, comparando as duas entre si, por uma espécie de coincidência. Deixa eu melhorar esse 9 aqui. Por uma espécie de coincidência, que aqui o denominador é 13 e aqui o denominador é 9. Então eu consigo transformar esses 2/3 em alguma coisa com o denominador 9. Multiplicando aqui, ó, se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, eu fico com 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 3, 9. Eu fico com 6 para 9. Então, nota que 6 de 9 é maior que 5 de 9. Então, eu já consigo, a partir dessa comparação particular aqui entre as duas, eu consigo eliminar a 2. Por enquanto, a maior é a 1. Entre 1 e 2 é a 1. Então, essa 2 aqui, eu meio que posso deixá-la em aberto. Tranquilo? Então, eu já sei que ela não... Ela está fora. Deixa eu riscar assim, ó. Ela está fora. Pois bem, comparando com as demais. E como é que eu vou saber em relação às demais? Bom, eu acho bem útil que tu faça a situação decimal, né? As outras são mais complicadas de estabelecer esses procedimentos de redução ao mesmo denominador, né? Tem valores altos aqui no denominador 16, 14, 29. Então, nós teríamos aí um denominador comum, né? Um mínimo múltiplo comum grande. Isso vai dar mais trabalho. Então, o que dá menos trabalho é efetuar as divisões. Então, essa partezinha um pouco chata aí eu vou ter que fazer. Bom, 2/3 igual a 6/9, então eu posso, claro, dividir 2/3. Todo mundo sabe que 2/3 é zero, é uma dízima periódica, 0,66666666666, né? 0,66 por aí vai. Mas eu vou fazer aqui as divisões, tá? Então, vou fazer aqui uma espécie de rascunho, vou fazer a primeira aqui, que se refere a 2 dividido por 3. 2 por 3 não dá, inventa 0, 0, 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, 18 me sobra 2, inventa 0, 20 por 3 dá 6, 6 vezes 3, 18, me sobra 2, e eu consigo perceber a perpetuação desse 6 aqui no quociente. Ó. É a dízima periódica 0,6666. Então, vou colocar aqui, isso é 0,666 e por aí vai.
Os 5 nonos, como eu te falei, já está eliminado, eu não preciso fazer a divisão, até posso, né, só para ter um caráter didático, vou deixar isso para o final. Vou fazer agora do 3, que é o 11/16. Então aqui, o quociente 11 por 16. Não dá. 110 por 16. 8 dá 144. Passa bastante. 7, 70, 42, 112. Quase que dá 7, né? Então aqui vai ter que ser 6. Então aqui inventei 0, 0, e aqui vai ter que ser 6. 60 com 36, 96. 10 com 4, 14, me sobra 14. Então olha aqui, ó, aqui é 0,6 e aqui é 0,6. Então não tem como saber qual das duas é maior. Então vou ter que continuar a divisão. Invento 0, 140 por 16. 8 dá 144, vai passar um pouquinho 7. 7 dá 70, 42, 170, 112. Bom, já nem preciso continuar, né? Já sei que deu 0,67. Aqui vai me sobrar 28. Mas eu nem preciso continuar porque eu já sei que deu 0,67. Isso aqui continua. Então vou pôr assim, ó, no meu esquema. Isso aqui resultou 0,67. Só que isso continua. Se eu precisar, eu continuo a divisão. Se eu encontrar uma outra divisão que também resulte nas duas primeiras casas 0,67, eu precisaria da terceira casa. Então vou analisar a 4 e a 5 que estão faltando. A 4. 9 para 14. 9 divide por 14. 9 não dá, inventa 0, 0, 14, 5 eu sei que dá 70. 6 dá 60, 24 dá 84. Então aqui vai me dar 6 vezes. Ó. Também começa com 6. Se fosse 5 aqui, ó, eu nem precisaria ir adiante, né? Porque já é menor que os outros dois, 6 e 6. Então eu pararia por aqui. Mas como me deu aqui 6 vezes, eu vou continuar. Isso vai dar 84. Diminuindo aqui, me sobra 6. Invento 0, 60 por 14. Se eu tentar 6, vai passar bastante, né? 28, 56, vai dar 4 vezes. 4 vezes 14 dá 56. Vai me sobrar 4, mas nota que já deu 0,64. Já é menor que aqui 0,66, já é menor que aqui 0,67. Então, esse 0,64 já está fora, né? Já consigo desclassificar como maior. Então, isso aqui resultou 0,64 e isso continua, mas eu nem precisei. E aí está faltando só a última divisão, 17 por 29. Vou fazer aqui, ver se nesse cantinho para que eu não esconda aí a divisão. 17 por 29. 17 por 29 não dá, invento 0, 0, 170 por 29, se aqui fosse 30, 5 vezes 30 dá 150, acho que dá 6, né? Não, 6 daria 180, vai dar 5 vezes. 6 vai passar aqui, ó, 29. 29 vezes 6, vai passar de 170. 6 vezes 9, 54, me vai 5, 6 vezes 2, 12 e 5, 7. Vai passar, vai dar 174. Então 6 vezes é demais. Então eu sei que são 5 vezes aqui. Nem interessa para mim, né, quanto vai dar, porque se é 0,5, alguma coisa já é menor. Então já até vou deixar indicado só assim, ó. Isso vai dar 0,5 e continua. Só que eu não preciso, né? Porque as outras casas primeiras aqui, depois da vírgula, tudo 6, ó. Aqui 6, aqui 6, aqui 6. Então são todas maiores que 0,5, então nem preciso continuar. Muito bem, esses 5 nonos aqui, se eu dividir, isso dá 0,555, a dízima periódica, né? Porque embaixo é o 9, então tem uma regrinha. Se fosse 4 para 9, isso dá 0,4444, por aí vai. Se fosse 7 sobre 9, vamos fazer aqui, ó. Se fosse 7 para 9, isso dá 0,7777. É uma dízima periódica. Se fosse, como de fato ali o é 5 para 9, isso vai dar 0,5555, por aí vai.
E aí, de novo, ó, como aqui é 5, é menor, está eliminado. Eu já havia eliminado nessa 2 aqui pela comparação com lá com 2/3. Mas aí, mais uma vez, eu percebo que ela realmente é menor. Bom, de qualquer forma, então, agora eu vou analisar aquilo que eu obtive. Agora vai ser a finaleira. 0,66666, 0,5555, já estava eliminada por antecedência. 0,67 aqui continua. 0,64 aqui continua. E 0,5 aqui continua. Qual é o valor maior aí? 0,67. Né? Então, aqui a taxa maior é a taxa 3, que corresponde à região 3. Logo, essa região 3 receberá esse investimento extra. Ok? Então, era isso. Uma questão que ela é relativamente simples e ela é bastante presente no Enem. Praticamente em todas as provas do Enem tem uma questão de comparação usando razão. Né? Então, fica esperto quanto a isso, porque é bem possível que nós tenhamos isso nas provas de Enem que virão ainda. E observa que sempre as alternativas elas são nesse formato. Né? Ele coloca ou candidato A, candidato B, candidato C, candidato D, candidato E. E nas alternativas tem candidato A, candidato B, candidato C, candidato D. Ou aqui ele colocou em regiões 1, 2, 3, 4, 5. Nas alternativas 1, 2, 3, 4, 5. Ou tem produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5. O que nós temos nas alternativas? Produto 1, produto 2, produto... Então, essas questões elas são típicas nesse formato. E essas questões também trazem consigo, em geral, 3 verbos. Deixa eu voltar aqui para o enunciado, para fazer o fechamento da questão. Então, ficamos aí com a letra C, só para fazer um complemento aí a respeito do modelo, né, de questão, já que estamos tratando de Enem, e aí o Enem ele segue, em muitas questões, um padrão de anunciação da questão, um padrão de enunciado. Então, deixa eu colocar aqui. Ó, aqui tem a lâmina com enunciado. E aí ele pede que a região que recebe o investimento extra é a região que tem maior taxa de urbanização. É como se a urbanização tivesse com maior desempenho. Então, é comum nesse tipo de questão 3 palavras, que são eficácia, aquele que é mais eficaz, né, que tem um melhor aproveitamento. Então, eficácia está relacionado com aproveitamento. Muito comum também a palavra rendimento no enunciado, aquele produto que tem maior rendimento, aquele filtro que tem maior rendimento, aquele funcionário que tem maior rendimento. Então, eficácia, rendimento e também a palavra desempenho. Nota que são praticamente sinônimos aí, né? Maior desempenho ou menor desempenho, maior rendimento ou menor rendimento, maior eficácia ou menor eficácia. Então, geralmente, esse tipo de questão de razão no Enem, ela vem acompanhada desses verbos. Observa que nessa questão aqui não tem esses verbos, porque o verbo ele fica omisso, né? Ele fica escondido, ele fica num formato fantasmagórico. Por quê? Porque diz assim, que a região que recebe o investimento extra é aquela que tem a maior taxa de urbanização. Dá para dizer, aquela que tem uma urbanização mais eficiente, ou tem um rendimento urbanizativo, vamos dizer assim, maior, ou tem um desempenho de urbanização maior. Então, nota que essas palavras estão escondidas, mas normalmente essas palavras elas vêm num formato explícito. Tem essa palavra na pergunta da questão, ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.